Um pouquinho do gancho, né? Na verdade, você falou aí alguns pontos importantes que me deram alguns ganchos aqui, principalmente em relação a um possível risco, né, de uma crise aí nesse setor, mas em relação à preocupação com a crise energética global também, é um ponto importante que a China também está passando por isso. Qual que você acha que pode ser o potencial destrutivo para a economia chinesa de uma crise no setor imobiliário em conjunto com uma crise energética, né? Apesar de serem desses fatores, né, a gente saber que vale a pena investir na China, naqueles setores que o governo pretende estimular em outros pontos, mas e nos próximos anos, né? Vale tanto a pena, assim? A gente está vendo duas crises potenciais grandes, né, por lá. E quando a gente fala em investimento no exterior, muita gente estava já começando a voltar os olhos só mais para Estados Unidos, Europa, mas também voltando os olhos para a China. Aí a gente vê dois setores importantes, o energético, o imobiliário, aí muito afetados. Eu queria que você falasse um pouquinho como que está a tua visão em relação a isso. Acho que é importante, assim, quando a gente está olhando para a China, primeiro tirar um pouco o racional ocidental quando a gente olha, né? A China é um país que a gente tem que olhar um pouco do racional de um governo que ele não tem alternância de poder. Isso basicamente dá ali duas diferenças, é que ele tem um horizonte de planejamento que é diferente dos outros governos, e que ele usa instrumentos de regulação de uma forma muito mais ampla também do que os outros governos, né? Então, a China tem esse racional diferente. O que a gente acompanha ali, consegue acompanhar até pelos planos quinquenais que eles colocam, e colocaram um novo todo esse ano, é que existe uma evolução ali no direcionamento de longo prazo do governo chinês, mas sempre com preocupações que eles têm que são mais de curto, médio prazo, né? E essas preocupações são basicamente, assim, na linha de manter a autoridade do partido e de evitar também tensões sociais, né? Essa parte de evitar tensões sociais que entra a parte de inflação e de emprego, né? Porque a inflação, e se você pensa inflação no mundo todo, é uma forma de você criar uma insatisfação popular, né? Principalmente alguns tipos específicos de inflação, né? A inflação de alimentos acho que é o principal indicador aí antecedente de insatisfação da população. No mundo todo, você vai ter uma correlação alta de tirar partido do poder quando você está com uma inflação de alimento alta. Na China, a última ruptura que a gente teve de regime político, que foi lá na década de 50, foi depois de uma grande fome. Então, eu acho que sempre que tiver uma inflação de alimento é algo que a China vai tentar intervir. Na parte outra parte que a China tenta sempre também regular de forma a manter uma satisfação da qualidade de vida ali para a classe média urbana. Porque essa classe média urbana, se você tem uma tensão social ali com a classe média urbana, isso poderia ser mais custoso para o governo, né? Então, e essa classe média urbana, principalmente a jovem da China, é uma classe que não conhece crise, né? A China está crescendo há 30 anos. Então, você precisa manter um nível de emprego para essas pessoas e um nível de qualidade de vida. E isso é complexo, porque essa parte de inflação imobiliária, ela é detratora para essa parte de qualidade de vida, né? Porque você tem as pessoas ali da cidade não conseguindo mais morar num apartamento decente, porque você compromete uma parte da renda muito relevante para morar num apartamento que é cada vez pior, e você não consegue mais consumir outras coisas, porque você está com uma parte da sua renda ali muito grande em moradia. Então, você não desenvolve os outros setores, e você tem um problema de insatisfação da população que não consegue acessar, perde poder de consumo em outros produtos. E aí, quando você olha para o plano quinquenal já que saiu esse ano, que é o 14º lá da China, é um plano que eles já começam a falar bastante de sair um pouco do racional, da ênfase em crescimento econômico, em reestruturação, e entrar mais em sustentabilidade de crescimento, qualidade de vida. Então, eles falam de migrar de um modelo de crescimento econômico para um modelo de crescimento econômico baseado em consumo, né? Então, eles querem, e para você fazer isso, você precisa sair desse racional que você está preso lá na China hoje, em que as pessoas gastam muito com moradia, né? Então, isso é um obstáculo para você chegar nesse modelo de crescimento que a China quer, que é um modelo de crescimento baseado em consumo.
e aí, nesse racional que eles estão tentando fazer, você precisa ter um ajuste ali. E esse ajuste é difícil de ser feito, a gente não sabe durante o caminho quantas intervenções vão ter que ser feitas. A gente acha que, assim, existe sim um perigo muito grande de você ter uma desaceleração da China durante esse ajuste, até porque você está mudando completamente o modelo. O modelo que a China crescia ali naquele ritmo por ano era um modelo baseado que o próprio governo está sinalizando que não quer mais. Né? Então você tem um outro racional agora para a China e que dentro desse racional eles também já sinalizam que eles querem neutralidade de carbono em 2060, eles querem chegar em pico de emissão em 2030, eles querem baixar as emissões de carbono na China. E para isso eles também precisam mexer na matriz energética deles, né? A China tem uma matriz energética baseada em carvão, então eles já estão tentando intervir em várias indústrias ali para poder baixar as emissões de carvão. A crise energética desse ano está acontecendo por questões climáticas, né? Tanto a gente vê isso no Brasil com a crise hídrica, mas na China também são chuvas que estão ali acontecendo nas regiões das minas de carvão deles. Esse movimento de você ter uma matriz mais diversificada em todos os países é positivo, né? Porque você depender de uma fonte só de energia que causa esses momentos de crise energética, né? No Brasil a gente é muito dependente de hidrelétrica, lá eles são muito dependentes de carvão, mas esse período de transição é complexo e eu acho que o que a gente pode fazer para investir na China, que é o que a gente faz aqui nas nossas teses, é olhar para onde o governo está tentando estimular, porque o governo na China você tem uma intervenção muito mais direta do que nos outros países, né? Então a gente hoje prefere olhar para as teses de setores que a China tenta estimular e teses que o crescimento na China são opcionalidades, né?